Primeiramente, boa tarde a todos. Estamos dando início a mais uma reunião do Grupo de Neurociências Motoras, o NEMO, da Universidade Estadual de Londrina. Meu nome é Ângelo Duarte Brússolo, eu sou orientado pelo professor Dr. Vitor Hugo Alves Okazaki, e hoje eu venho apresentar o artigo de Larkin e colaboradores de 2015, cujo título é Uma avaliação de programas de treinamento baseado em vídeo para o desenvolvimento de habilidades perceptivas e cognitivas, uma revisão sistemática do conhecimento atual baseados no esporte. A introdução. As habilidades cognitivas e perceptivas, elas são fundamentais em todos os esportes, e assim contribuindo para o desempenho de atletas. Para isso, um dos métodos utilizados para a avaliação dessas habilidades perceptivas e cognitivas é o treinamento baseado em vídeo, e ele pode ser benéfico para a utilização em esportes de invasão e esportes de interceptação. Além disso, em relação às habilidades perceptivas, elas podem ser diferenciadas entre atletas experientes e novatos em relação à antecipação e à tomada de decisão. Além disso, compreender e identificar algumas características perceptivas de atletas são importantes para a criação de intervenções para ser desenvolvidas com o objetivo de facilitar uma aquisição dessas habilidades, sendo elas perceptivas e cognitivas. Então, o que seria o treinamento baseado em vídeo? De acordo com os autores, ele seria um período de prática onde um vídeo ele é utilizado para apresentar um estímulo, requerendo uma resposta perceptiva e cognitiva, seja uma tomada de decisão ou uma antecipação. Normalmente é utilizado alguns lances de jogos, e nesses lances são pausados, e após esse pause, é solicitado para o atleta ele responder com base no seu conhecimento qual seria a melhor decisão a ser tomada ou qual seria a ação futura para ser antecipada. Um dos primeiros estudos a utilizarem esses métodos de treinamento baseado em vídeo é o estudo de Stark e Lindley de 1994, e demonstraram que um grupo treinado através de métodos de vídeo melhoraram a precisão em situações abertas de basquete, onde a situação era passar ou arremessar. Demonstraram que após o pré-teste, o desempenho onde parecia igual entre os grupos, após um pós-teste, o grupo treinado pelo controle de vídeo, pelos treinamentos por base de vídeo, demonstraram uma melhor precisão das tomadas de decisões corretas do jogo e também relacionaram um menor tempo de respostas quando comparados ao grupo controle. Mas, numa análise de retenção em um teste de jogo, eles demonstraram que não houve diferença entre a precisão correta dos lances. Isso demonstra uma falta de evidências que sugerem que as habilidades desenvolvidas durante o treinamento de vídeo elas seriam transferidas para o ambiente real, sendo uma possível limitação dessas abordagens. Então, o objetivo desse estudo ele foi realizar uma revisão sistemática da literatura de treinamento baseado em vídeo perceptivo e cognitivo, com o objetivo de avaliar a qualidade das investigações, as abordagens metodológicas durante o treinamento, avaliar a evidência das eficácias do programa de treinamento como um método para melhorar o desempenho perceptivo e cognitivo no esporte, e também propor orientações e recomendações para futuras investigações de treinamento baseado em vídeos. Métodos. Os critérios de inclusão e exclusão. Foram incluídos estudos que utilizaram o vídeo como um fim de treinamento, estudos que utilizaram habilidades esportivas, treinamento de habilidades perceptivas e cognitivas direcionadas, ou seja, antecipação e a tomada de decisão, o desempenho seja medido por precisão das respostas, e artigos revisados por pares entre 1994 e 2013. Artigos anteriores ao artigo de Stark e Lindley, 1994, foram excluídos. E para esclarecer a dúvida de em quais vídeos foram usados para treinar os indivíduos, para a aplicação da lei, seja medicina, aviação, também foram excluídos. As buscas nas bases de dados. Foram utilizadas as bases de dados Sport Discos, a PsycInfo, o Google Scholar e também a Medline. Essas foram as seguintes palavras-chave para realizar o termo de busca para as pesquisas. Após a busca, foram identificados 112 artigos. Desses 112, através das palavras-chave, antecipação, expertise, anticipation, expertise training, sport decision, expertise training, identificado desses artigos, foram selecionados mais 23 artigos, totalizando um total de 135 artigos. Esses 135 eles foram examinados para identificar outros estudos que não haviam identificados nas fases anteriores, sendo identificados mais 4 artigos, resultando em um total de 139 artigos identificados.
Como foi feita a triagem dos artigos? Artigos relevantes foram identificados por títulos, resumos e palavras-chave, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Em relação às incertezas, em relação à adequação do artigo, ela foi resolvida por meio de uma abordagem de discussão e consenso pelo primeiro e o segundo autor. Caso essa incerteza continuasse, esse artigo ele seria revisado pelo terceiro e quarto autor. Assim, a classificação final e a aceitação de todos os estudos elas seriam feitas de acordo por todos os autores. Em relação à avaliação de qualidade, para analisar a qualidade dos estudos identificados, uma escala de avaliação de qualidade foi adaptada e desenvolvida a partir de pesquisas do sistema de saúde pública e prevenções de lesões. Foram considerados estudos mais robustos em relação ao aprofundamento metodológico, o risco de seleção de viés e também a relação das medidas, sendo estudos controles randomizados sendo mais robustos e estudos observacionais menos robustos. Em relação ao risco de viés, as randomizações simples foram consideradas mais robustas e estudos que não identificaram como foi feita a alocação dos grupos nos métodos sendo considerados menos robustos. Também em relação à validação dos testes, estudos que analisaram a validade e a confiabilidade das medidas foram considerados como estudos mais robustos e estudos que não realizaram essas medidas foram considerados como menos robustos. De acordo com os resultados, 12 investigações, o desempenho ele foi comparado entre os grupos que participaram de programa baseado em vídeo, que fornecem esse tipo de instruções. Por exemplo, implícito ou explícito, ou por feedback, seja 100% de feedback ou 33% de feedback. Dos 23 estudos de design quase experimentais, 21 estudos incorporaram um grupo de comparação, que era um grupo controle, sem intervenção, e 10 estudos incluíram comparações com um grupo placebo. De acordo com os autores, um projeto experimental ele é utilizado como um procedimento para uma configuração mais real, tentando controlar ao máximo algumas ameaças internas e de validades possíveis. Assim, os participantes eles não podem ser alocados aleatoriamente para o experimento, seja no placebo ou grupo controle, pois esses participantes já faziam parte de algum determinado grupo, como um esporte, equipe ou organização. 8 artigos avaliaram o desempenho perceptivo e cognitivo em um teste baseado em vídeo administrado em um PES pós-treinamento. 6 intervenções também avaliaram a retenção da tomada de decisão, desempenho em uma avaliação baseada em vídeo após um período sem treinamento. Em 7 das investigações, os instrumentos de teste baseado em vídeo foram associados a uma transferência ou avaliação baseada em campo do desempenho perceptivo e cognitivo. Também, 2 outros estudos foram identificados como quase experimentais, no entanto, faltaram uma comparação estruturada com o desempenho da pré-intervenção ou com o grupo controle formal. A falta de um pré-teste antes da intervenção pode limitar essa generalização do resultado, pois não se sabe se esses grupos eram iguais em níveis de habilidades antes das intervenções. Essas diferenças de desempenho observadas eram devidas a um efeito de treinamento provocado pela própria intervenção. O estudo de Scott, de 1998, implementaram um projeto A e B de caso único, em participantes que foram classificados como seus próprios níveis de controle, com umas medidas de linha de base pré-intervenção, em comparação com seu desempenho da pós-intervenção. Existem algumas limitações associadas especialmente à falta da generalização dos resultados entre os estudos de caso. E viés do pesquisador pode ocorrer se o pesquisador ignorar os dados que não apoiam das pesquisas, das hipóteses de pesquisa. Em relação dos estudos investigados, 3 estudos analisaram o futebol, basquetebol, hóquei de campo, rugby e handball. Desses estudos, 2 estudos analisaram as interações entre ataque e defesa, 7 estudos antecipações de tarefas 1 versus 1, um exemplo seria o arremesso 7 metros no handball, e 4 estudos analisaram a tomada de decisão em árbitros. Também, 12 estudos avaliaram esportes interceptativos, badminton, tênis de campo, rugby, eu esqueci esses esportes aqui, inclusive, em relação à antecipação da bola. Em relação às informações do participante, 10 estudos separaram os participantes por conveniência, grupos correspondentes, a pontuação do pré-teste, grupos de gêneros correspondentes e também como classificação do desempenho dos treinadores.
Três estudos não relataram um método específico de randomização. Um estudo não explicou como foi feita a randomização dos participantes, e um estudo, todos os participantes completaram o período de intervenção. Em 14 estudos, os participantes eram compostos por novatos, 7 estudos por intermediários ou subelite, e 7 estudos por elite. O estudo de Hagman, de 2006, ele realizou um estudo comparando o efeito de treinamento baseado em vídeo sobre todos os participantes entre os 3 níveis de experiência. Em relação à confiabilidade e à validade dos instrumentos de teste para medir o desempenho. Para monitorar e avaliar o desempenho perceptivo e cognitivo, antes e após uma intervenção de treinamento baseado em vídeo, os pesquisadores têm mais utilizado o teste baseado em vídeo, 21 estudos. Em 4 desses estudos, um teste de desempenho físico, em vez de um teste de desempenho em vídeo, foi utilizado para monitorar e avaliar as mudanças de desempenho perceptivo e cognitivo. Esse método de desempenho físico, ele exige que os participantes produzissem algum movimento em resposta a uma situação de tomada de decisão, seja uma resposta física para compensar essa tomada de decisão em jogo. Um exemplo seria que caso você decidisse que uma bola antecipada iria para a direção direita, o participante teria que se movimentar para a direção direita para contabilizar como uma resposta correta a esse desempenho antecipatório. Além disso, pesquisadores relataram ambos a confiabilidade e validade dos instrumentos de teste baseado em vídeo em apenas um estudo. Em 3 estudos, o pesquisador relatou a validade de construto e 6 equipes de pesquisa reconheceu ou realizou as etapas para obter a validade do conteúdo. Por exemplo, se o teste mediu adequadamente a variável específica. Ainda em relação à confiabilidade e à validade dos instrumentos, em 20 estudos, a confiabilidade dos instrumentos não foi relatado, e nenhum relatório de confiabilidade ou validade foi dado em 14 estudos. Além do desempenho perceptivo e cognitivo, sendo avaliado em um teste baseado em vídeo, 2 estudos incluíram uma transferência, ou avaliação baseada em campo de desempenho perceptivo e cognitivo, para compreender o efeito do treinamento baseado em vídeo em um contexto real. Durante essa transferência, seja ela em campo ou em jogo simulado, essas avaliações baseadas no conhecimento perceptivo e cognitivo são consideradas mais ecologicamente válidas do que essas avaliações baseadas em vídeos feitos em laboratório. Entretanto, o desafio permanece para pesquisadores projetar e relatar esses protocolos de forma que forneçam um rigor científico para o controle experimental, além de repetibilidade das medidas, sem uma perca da credibilidade ecológica para a situação replicada. Também, semelhantes aos testes baseados em vídeo, os pesquisadores relataram uma falha em reconhecer ou relatar a própria validade ou a confiabilidade dos testes. Em relação aos programas de treinamento do treinamento baseado em vídeo, as sessões práticas elas variaram entre uma sessão e 18 sessões. Os vídeos eles foram entre 20 vídeos expostos a 200 vídeos expostos, sendo o método de oclusão temporal mais frequente entre os estudos. Entretanto, houve diferenças em relação ao tipo de instrução, entre estudos que utilizaram instruções explícitas, implícitas, por meio de outras instruções e por meio de aprendizagem por descoberta. Em relação à eficácia do treinamento, as medidas de desempenho mais analisadas foram a precisão da resposta e o tempo de resposta. Entretanto, a precisão da resposta foi uma das respostas mais válidas a serem utilizadas, e uma das possíveis limitações em relação ao tempo de resposta seria que esse potencial ele seria incapaz de registrar algumas melhoras na velocidade sem levar uma piora na precisão, ou seja, quanto mais rápido o participante era induzido a responder, provavelmente uma precisão da resposta menor seria observada. Em relação à medida então, o estudo analisou a precisão da resposta como uma resposta mais válida, sendo, nos estudos de novato, 8 estudos que analisaram essa medida, 8 estudos encontraram efeitos positivos e 5 não encontraram diferenças. Em relação a níveis intermediários, 3 estudos encontraram efeitos positivos para essa variável e 3 estudos não encontraram diferenças significativas. E em atletas de elite, 7 estudos analisaram efeitos positivos e 3 estudos não analisaram tais efeitos. Em relação ao design do estudo, os estudos mais analisados foram delineamentos quase experimentais. Assim, esses atletas
Uma das possíveis limitações dessas abordagens seria que atletas de elite participariam, como esses atletas eles participariam de boa vontade dessas abordagens, uma vez que o projeto não teria benefícios para todos os atletas. Assim, deve-se pensar alguns delineamentos mais rigorosos. Sendo assim, um método promissor para isso seria o grupo de treino de grupos paralelos completando o mesmo treinamento baseado em vídeo. Assim, o avaliador poderia controlar as variáveis de vontade, as variáveis de interesse, e todos os grupos de participantes, sejam eles experientes, sofreriam efeitos positivos do treinamento em relação ao que foi analisado. Em relação à confiabilidade e à validade dos testes, poucos estudos indicaram se esses testes baseados em vídeos para monitorar o treinamento do desempenho perceptivo cognitivo eram válidos e confiáveis. Uma das limitações desses artigos, como citado, não relataram essa confiabilidade e a validade dos instrumentos. Para isso, são necessárias algumas análises de validade de conteúdo, né? A validade de conteúdo seria avaliada por um painel de especialistas, treinadores. A validade de construto seria uma forma de garantir que esse instrumento ele diferencie entre as habilidades conhecidas e também a validade simultânea, que ela avaliaria o quão bem um novo instrumento de teste correlaciona com um critério já conhecido. Um exemplo seria o treinamento em vídeo. Esses delineamentos, essas análises, eles poderiam explicar se esses resultados duvidosos em relação a vários estudos. Outra consideração é a respeito à validade, uma questão associada ao padrão de jogos nos vídeos apresentados aos participantes. Também, por isso, não está claro se essas diferenças do desempenho pós o treinamento, elas seriam as diferenças das habilidades analisadas ou o próprio instrumento que foi criado para a avaliação. Em relação aos testes de transferência, uma limitação para avaliar o desempenho nesses períodos de tempo é a falta de compreensão dos potenciais benefícios duradouros. Além disso, outros testes de campo de transferência foram incorporados como um método de treinamento para identificar como o vídeo pode impactar o desempenho físico no jogo. Atualmente, existem 2 métodos que são utilizados nos estudos para avaliar essas variáveis, que seriam os jogos simulados e o próprio desempenho em jogo. Esses métodos, eles podem ser utilizados com uma maior compreensão em função do treinamento. Entretanto, falta evidências para relacionar qual teste pode ser melhor utilizado, seja o treinamento simulado ou o desempenho em jogo. Esse treinamento simulado, ele pode fornecer um ambiente mais controlado para avaliar as capacidades perceptivas e cognitivas, também como função de manipular o cenário de jogos. Além disso, algumas pesquisas futuras podem explorar a possibilidade de criação de ambientes de realidade virtual, bem como os videogames, sendo uma abordagem de resultados válidos e confiáveis para a avaliação da antecipação e tomada de decisão em um ambiente controlado. Mas, em função de ser um jogo criado, é um ambiente de possíveis mudanças. Outra propostas para os métodos de manipulação citadas pelo autor é a utilização de óculos de realidade virtual, podendo assim avaliar o desempenho perceptivo e a execução das habilidades ao mesmo tempo. Em relação ao cumprimento do programa. Programas de treinamento baseado em vídeo, desenvolvidos para os participantes novatos, eles podem ser de mais curta duração, entre 4 a 8 semanas. Esse foi um intervalo atribuído como um espaço de maior melhoria entre os novatos. Também, nas pesquisas com participantes elites, as sessões variaram entre 4 e 18 sessões. Entretanto, esses programas de treinamento perceptivos devem ser conduzidos a um período mais longo. Um exemplo seria de 18 a 12 semanas. Mas ainda, mais investigações são necessárias para determinar a relação entre a duração do treinamento e a melhora do desempenho perceptivo e cognitivo de participantes novatos. Em relação às considerações futuras para os programas de treinamento baseado em vídeo. A maioria dessas descobertas relatadas até aqui indica que o treinamento baseado em vídeo pode ser um método eficaz para a precisão da tomada de decisão em indivíduos em uma variedade de habilidades. Uma das abordagens que são conduzidas relacionadas às restrições para a aquisição dessas habilidades, elas subsistem em 2 teorias, relacionadas aos sistemas dinâmicos e aos modelos ecológicos.
O sistema dinâmico, a abordagem dinâmicos, ela parte do princípio em relação a restrições sobre o controle motor, e enquanto os modelos ecológicos partem do princípio em relação à interação de como o sistema motor interage com o ambiente. Embora todos esses estudos eles tenham identificado que houve uma melhora da precisão da resposta, mas essa é uma variável que ela não se correlaciona com a velocidade da resposta, muitas vezes analisadas em mesmos estudos. Assim, esses participantes dessas investigações, sendo instruídos a responder mais rápido, essa resposta sendo exigida por uma pressão de tempo menor e sob pressão, faz necessário pensar se há uma possível compensação entre a velocidade e precisão, ou seja, quanto mais rápido o participante respondesse, menos preciso ele seria na precisão da resposta e na antecipação da ação específica. Outras considerações do programa de treinamento é em relação à manipulação do ambiente, uma vez que essa manipulação influencia o processo de tomada de decisão. Um exemplo seria informar, para minimizar esses efeitos da manipulação do ambiente, seria informar durante o treinamento qual o contexto de jogo antes de liberação. Um exemplo seria a tomada de jogo em alguns contextos específicos. Um exemplo seria, pegando um basquete como exemplo, em uma situação que a equipe esteja com 2 pontos de vantagem no início do jogo, uma decisão mais assertiva poderia ser arriscar um arremesso ou passar a bola para um companheiro mais bem posicionado. Enquanto em uma situação de final de jogo, essas vantagens de 2 pontos não seriam uma vantagem significativa. Então, uma tomada de decisão mais assertiva poderia ser manter a posse de bola, evitando assim possíveis contra-ataques e um empate da equipe adversária. Assim também, outro aspecto que deve ser considerado é unir a percepção e a ação dentro desses treinamentos baseados em vídeo, determinando assim algumas restrições de movimento e como essas restrições influenciam no processo de tomada de decisão. Um exemplo seria, o autor cita, que o atleta ele pode ser capaz de identificar a decisão correta passando por um companheiro de equipe que esteja em uma posição mais aberta. Mas esse atleta ele não tem força suficiente para passar tão longe, né? Portanto, ele precisa alterar algumas decisões de passar um companheiro de equipe mais próximo com base nas suas capacidades, sendo essa não sendo essa uma decisão mais assertiva comparado com um companheiro mais aberto. Uma etapa lógica dentro da literatura de tomar decisão baseada em vídeo é manipular o ambiente, a tarefa e a restrição do movimento de uma maneira mais sistemática para estabelecer os limites ou melhores métodos para otimizar o treinamento de decisão do treinamento baseado em vídeo. Como conclusão, o treinamento perceptivo cognitivo baseado em vídeo ele tem se mostrado um método eficaz para melhorar a precisão da tomada de decisão em muitos esportes. Ainda não há conclusões definitivas sobre os benefícios a longo prazo ou transferência de habilidades associadas ao treinamento baseado em vídeo. Algumas pesquisas futuras devem considerar uma meta-análise formal da literatura existente para quantificar a eficácia do treinamento, ao mesmo tempo que fornece uma indicação da relação potencial de respostas à dose para o treinamento baseado em vídeo. A adoção da recomendação de delineamentos nessa revisão por pesquisadores aumentará a compreensão dos benefícios associados ao treinamento baseado em vídeo para melhorar o desempenho de tomada de decisão em todos os participantes de esportes. E é isso. Obrigado a todos pela atenção.